Record. Boa noite a todos. Psicologia Existencial Humanista, Intervenções. Texto número 10, aula do dia 6/11. Muito bem-vindos. Vamos lá, vamos compartilhar uma tela e trabalhar bastante agora. Bora lá. Então, abrindo aqui. Humanista, PowerPoint. Então, Power 10, Power Organizacional. Vamos lá. Admitir aí, está abrindo já. Abriu, beleza. Deixa eu pegar aqui por baixo. Share screen. Ok. Acho que foi. Beleza. Esse mesmo aqui, texto 10. Gestão centrada no grupo, relato de experiência da Anitta Bacelar, da Rocha e da Flor. Apareceu aí para todo mundo? Todo mundo está enxergando? Beleza. Beleza, então vamos lá. Oi. Bom, vamos lá. Texto 10, gestão centrada no grupo, um relato de experiência, né? Então, logo no começo desse texto, o que que acontece? Vai. Cadê vocês? Ah. Alô? Eu tô aqui. Ah, não, beleza. Também tô aqui. Eu não estava enxergando vocês, eu achei que eu tava só. Não, beleza, tá tudo certo agora, estou enxergando. Bom, então vamos lá, pessoal. Desde de que o mundo é mundo, né, logo no começo do texto, o que essas autoras elas vão falar para a gente? Olha, o mundo ele sempre está em constante adaptação. O tempo inteiro a gente vê as pessoas se adaptando, o tempo inteiro a gente tem visto essa questão da adaptação como importante no mundo. E no mundo do trabalho não é diferente. No mundo do trabalho, o que está acontecendo? Opa, o que é isso? Ah, não, a Karine falou que também está aqui. No mundo do trabalho, a questão da saúde, a questão da flexibilidade nas relações, tudo isso interessa e interessa muito para a psicologia, não é verdade? A psicologia ela vai estar muito interessada nessa questão aí da organização do trabalho, né? Na saúde, na flexibilidade das relações que estão no mundo moderno. Para isso, então, o que a gente vai pensar aqui a partir desse texto? A terceira força em psicologia. Elas vão pensar numa terceira força em psicologia, né? Especificamente elas vão estar falando aqui da ACP, mas elas vão estar falando em algumas determinações muito importantes. A primeira delas, a ausência de determinação. E a segunda, né, o princípio da reação à realidade, ou seja, a escolha como objeto desses indivíduos. Então aí a gente vai pensar na diferença entre explicar e compreender dessa ACP dentro das organizações. Então da abordagem centrada na pessoa dentro das organizações de trabalho. Nossa, mas eu nunca vi um texto falando, né, da ACP dentro das organizações de trabalho. Também não, esse é o único que eu vi, por isso que eu trouxe ele para a gente trabalhar. Elas vão falar de um local, né, um espaço Bem Viver Psicologia. O espaço Bem Viver Psicologia, ele é no sul do Brasil. No sul do Brasil, essas pessoas elas fizeram uma entrevista com os gestores desse espaço. No caso, as 3 que escreveram o texto e mais 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, uma pessoa se recusou a fazer a entrevista e outras 5 pessoas participaram. Então, o universo da pesquisa são 5 pessoas, porque as 3 que fizeram acharam melhor não responder também a pergunta, não entrar dentro do projeto. Vamos lá, vamos ver como é que se deu isso, como é que isso aconteceu. Vamos lá. Compreendendo a experiência, uma proposta metodológica. O espaço Viver Psicologia. O espaço Viver Psicologia, eles não especificaram muito bem no texto qual que é a função social dele. Mas pelo que eu entendi, é uma cooperativa de psicólogos. Porque parece que todos esses psicólogos eles fazem também a gestão desse espaço. E o que é feito lá? A impressão que deu foi que eram feitos
consultas psicoterápicas, eram feitas também consultas para outras empresas e eram feitos cursos de formação também na área. E eles mesmos eram os responsáveis ali e eles progrediam na carreira deles no espaço e individualmente também da mesma forma. Então, por isso que eu estou acreditando que é um sistema quase que de cooperativa, uma vez que os indivíduos eles crescem junto com o ambiente de trabalho e o ambiente também cresce com eles. Como se, de repente, nós aqui nos organizássemos e fizéssemos, sei lá, um espaço oitavo período de psicologia. A gente ia pôr outro nome, mas agora só para entender, espaço oitavo período de psicologia. E aí, por exemplo, né, o que eu estou vendo aqui na tela agora é só a Cleusa, Luiz e Elaine, por enquanto. Então, vou pegar vocês de exemplo. Nós quatro vamos montar esse espaço. Espaço 8, psicologia. Olha aí, ó. Oitão, psicologia. Então, vamos pegar. A Elaine ela vai atender lá no espaço na segunda-feira, eu vou atender na terça-feira, o Luiz vai atender na quarta, a Cleusa vai atender na quinta, sexta-feira, nós todos trabalhamos lá organizando cursos, né? E sábado a gente ainda dá umas palestras em empresa também. Beleza. O que acontece? Cada um tem um pedaço desse espaço para poder exercer o próprio trabalho, não é verdade? Bem especificado. E tem um espaço que a gente trabalha junto. A gente é responsável por pagar o aluguel, a gente é responsável por pagar a luz, a gente é responsável por pagar a recepcionista que vai estar lá organizando essa questão, a gente vai ser responsável por pagar o pessoal da limpeza. A gente vai ter várias despesas, mas a gente também tem um negócio próprio, que a gente vai estar fazendo a gestão desse negócio e necessariamente a gente vai ter que fazer uma gestão também da gente, do nosso tempo e do nosso trabalho. Não é verdade? Acho que todo mundo que tem um negócio próprio deve entender bastante disso, muito melhor do que eu, inclusive. Então, quer dizer, a gente tem uma despesa fixa e a gente tem também uma despesa variável, né, que vai estar acontecendo aí de acordo com o que a gente for pegar, porque a gente vai ter transporte para ir para a empresa dar a palestra, ou de repente a gente vai ter um gasto com material, porque a gente vendeu um curso, aí vai muita gente, a gente vai ter que receber essas pessoas adequadamente no espaço. Resumindo, um gasto fixo e um gasto flutuante, né, que a gente vai ter. Para isso, né, a gente vai ter um tipo de gestão. E o tipo de gestão que o pessoal do espaço Viver Psicologia, eles escolheram uma gestão centrada no grupo a partir dos princípios da ACP nas relações profissionais. Gente, muito bacana, muito lindo. Eu até separei uma parte aqui também para a gente conversar. Eu coloquei aqui página 11, mas na verdade não é página 11, viu? Isso aqui foi uma navalhada minha. Não está na página 11, não. Está na página 11 da barra de rolagem. Mas no texto, acho que é página 30 e poucos, porque é um texto de uma revista, né? Então não está em página 11, não. Deixa eu só abrir aqui, que eu já vou nela direto, quando ele está falando da metodologia. Tá? É bem legal. Eita, mas o computador hoje também tá bom demais. Ah, não, aqui vai. Arquivo. Não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo olhar o negócio aqui. Oh, caramba. Pera aí, deixa eu abrir isso aqui que eu vou enxergar melhor. Depois eu fecho. Página 11, na verdade é 43. Oh, caramba. Não achei aqui no texto, não. Deixa, não tem problema, não. Vai perder tempo com isso, não. Tem pouco tempo demais. Mas cadê o PowerPoint agora? Tá aqui. Bom, então ele tem uma metodologia. A metodologia foi fazer o quê? Buscar os textos relacionados a grupos terapêuticos,
especificamente textos voltados para abordar essa entrada na pessoa, e a partir desses textos comentar sobre as gestões, né, modernas que eles vivem ali no espaço Viver Psicologia. Para isso foi feito um relato de experiência, né, que eles pediram para as pessoas para escrever livremente sobre a experiência delas, né? A partir dessa escrita livre, eles colocaram, quer ver? Eles colocaram aqui. Foi solicitado aos participantes da pesquisa que escrevessem um texto livre, sem preocupação com formatação ou escrita formal, sobre como percebem a experiência de trabalho no espaço Viver Psicologia e qual o significado dessa experiência em suas vidas dentro e fora da organização. Após os convites, né, como eu falei com vocês, 3 profissionais não participaram, por serem as autoras do estudo, essas 3, 5 participaram e 1 profissional se recusou a responder. Então, o universo total aqui foram 5 pessoas entrevistadas, né? Nesse momento aí, eles fizeram uma análise qualitativa das versões de sentido desses indivíduos. A versão de sentido vai ser justamente isso, essa escrita sem pressão, né? Essa escrita, não necessariamente uma escrita formal, mas uma escrita livre sobre as impressões que eles têm a partir do texto. Então, essa foi a metodologia de pesquisa desse trabalho. Ficou claro para vocês essa metodologia? Não é uma metodologia muito comum, né? A escrita livre. Você pediu um relato, né? Eles até colocaram esse nome aqui, eu achei esse nome bonito que eles colocaram. Quer ver? Eles colocaram... Oi, querido. Pois não. Boa noite. Mas essa escrita aí, nesse caso, é dos profissionais e não dos pacientes. Não, a entrevista foi feita com profissionais do espaço, os gestores desse local. No caso aí, o objeto da pesquisa, né, foi a impressão dos gestores. Beleza? Agora, nesse sentido aí, assim, os CAPs, né, sim, não sei, é uma dúvida minha. Não tem um trabalho assim parecido aí nesse sentido, não? Onde cada profissional ele atua, né, numa área ali, mas ao final eles vão sentar para discutir aquele problema ali, né, de um paciente, né? Então cada um tem a sua visão, né? Sim, mas aí a gente está falando de uma equipe multidisciplinar num trabalho institucional da prefeitura. Aqui a gente está falando de uma clínica privada, os donos... Não, isso não. Eu entendo. Por esse lado aí eu entendo. Porque, assim, hoje é crescente, né? A gente vê que é crescente. Por exemplo, aqui onde eu moro aqui próximo, tem uma clínica. Então, assim, há cada profissional, um nutricionista, um psicólogo, um terapeuta, e assim, enfim. E o paciente ele faz aquele acompanhamento passando por vários profissionais e ao final ali eles têm uma discussão daquele determinado problema do paciente, né? Cada um tem a sua visão, sim. Né? Não, sim. Nesse caso, Francisco, é o seguinte, eu não sei informar se eles fazem esse tipo de técnica aqui, porque aqui ficou dentro da vivência deles como profissionais, não em relação aos clientes. Mas é bem provável que eles tenham um grupo de supervisão entre eles também, uma vez que são todos profissionais e partilham o mesmo espaço. Eu acho que é comum, geralmente, ter um grupo de supervisão ou um grupo de estudo dos profissionais da clínica. Mas não necessariamente aqui. Aqui a entrevista está mais voltada para a gestão. Para a gestão. Não, certinho. Para o sentimento deles como indivíduos no processo de gestão. Beleza? Por isso que eu achei esse texto tão diferente dos que a gente vê normalmente. Então vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho. Compreendendo a experiência, uma proposta metodológica. Para atingir então esse objetivo, o artigo ele pretende caracterizar as organizações na atualidade. Então elas vão falar do que é a organização hoje, né, no período pós-moderno, apresentar as organizações de trabalho numa perspectiva da ACP, que é a função principal, né, e verificar o processo de evolução dessas relações interpessoais em uma organização centrada no grupo. Então a gente vai estar falando de psicologia dos grupos, no caso aí grupos não diretivos da ACP, dentro da gestão de um local profissional. Utilizamos como recurso metodológico pesquisa bibliográfica articulada com versões de sentido, esse nome que eu estava procurando, versões de sentido, que é essa escrita livre, né, não sendo uma escrita formal, então eles chamaram isso de versão de sentido,
das pessoas que trabalham em uma organização com modelo administrativo centrado no grupo. Quando eles falam versão de sentido, eles falam escrita livre, particularmente eu entendo aqui que eles fizeram também uma análise de discurso, porque eles estão considerando os sentimentos dos indivíduos aqui. Então, vocês que vão ir para o TCC aí, quem for fazer pesquisa qualitativa, vocês vão acabar escolhendo entre análise de conteúdo, né, no caso aí da Bardeen, e análise de discurso. Aí pensar, por exemplo, no Foucault. Qual que é a diferença básica? Análise do conteúdo, a gente vai se ater às falas, análise do discurso, a gente vai utilizar também os sentimentos e as coisas não ditas ali naquele processo. Tranquilo? Vocês lembraram disso? Mês passado a gente falou um pouquinho quando a gente estava falando a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Segue lá no link, lá no vídeo do canal da Fans, que é super legal. Não, me senti um blogueirinho agora, né? Mas basicamente é isso, né? Matéria dada é matéria cumprida, né? Caveira! Isso aí, vamos lá. Horrível essa. Entende-se, então, versão de sentido como um instrumento fenomenológico caracterizado como relato livre, que não pretensão de ser um registro objetivo do que aconteceu, mas sim uma reação viva ao que aconteceu, né? Escrita ou falada, imediatamente após o ocorrido, na palavra como primeira. Ou seja, os sentimentos desses indivíduos relatados, seja no papel, seja numa fala, né? Tranquilo aí. Vamos lá, então. Vamos avançar mais um pouco, que ainda tem muita coisa bacana para a gente falar. As organizações de trabalho na atualidade. Foi a primeira coisa que elas se dispuseram a descrever. Estão cumprindo aqui. As organizações, né, elas estão cada vez mais preocupadas com os processos organizacionais, aumento do lucro da organização, o clima organizacional, que também influencia diretamente no absenteísmo, na verdade, que oferecia diretamente na produtividade de cada funcionário e da organização como um todo. Então, tudo isso a gente vê muito no pós-moderno. As preocupações maiores, inclusive dos psicólogos organizacionais, uma boa preocupação deles é essa, né, do clima organizacional, né? E o que elas entenderam? Que a organização... essa pegada eu acho importante a gente parar para pensar. Olha que definição bonita que elas colocam aqui de organização. A gente não vê muito. Aqui já dá a ideia do que elas vão fazer. Um grupo de pessoas que gerenciam aspectos que uma pessoa sozinha não poderia fazer. Particularmente, eu acho que essa visão é muito pessoal delas, porque não é o que a gente vê muito na prática. O que a gente vê na prática é uma pessoa querendo controlar tudo, fazendo a gestão de tudo e querendo explorar outras pessoas para ganhar em cima. Infelizmente, em grande parte das organizações, a gente vê isso. Aqui não, aqui elas estão vendo um grupo de pessoas que vão fazer uma gestão melhor do que uma sozinha ia fazer a gestão. Por isso a gestão no grupo. E o que elas viram como mais importante para fazer esse processo foi a comunicação. A ênfase que elas estão dando aqui é uma ênfase na comunicação. E aí, nisso, elas fazem uma crítica, né, à sociedade atual, aqui na página 44. Essa crítica até foi muito, muito bacana que elas fizeram, né? Elas colocam aqui, ó. O termo pós-modernidade surge para designar uma cultura produzida numa sociedade cuja evolução tecnológica se põe além da produção industrial de bens materiais. Se a economia capitalista baseada na industrialização é o cenário da cultura da modernidade, a superação dela e sua base técnica daria vazão ao aparecimento de uma cultura pós-moderna, pois nesse quadro representaria o esgotamento da própria modernidade. Eu achei isso aqui fantástico que elas colocaram, né? E elas colocaram também, né, da questão da organização, que esse formato, né, dessas relações, cada um busca a realização individual. E aí você não vê muito as pessoas cooperando para uma relação de melhoria da instituição. E o que elas quiseram fazer aqui foi justamente o contrário. Todo mundo cooperando para a instituição se desenvolver e elas necessariamente vão se desenvolver junto com essa instituição. Então, assim, a ideia dessa gestão é uma ideia totalmente centrada no grupo e a crítica que elas fazem à sociedade atual a gente pode entender também como uma crítica do egocentrismo. Muito bem posicionadas, inclusive. Vamos lá, seguindo aqui mais um pouquinho. Né, as organizações trabalham numa perspectiva centrada no grupo, então eles veem como as experiências organísmicas, né, que é o referencial interno, essas experiências organísmicas que elas estão marcadas pelas atitudes das pessoas, no caso que a gente pode pensar
também, como é um trabalho gestado de gestão centrada no grupo, as atitudes terapêuticas, aquelas 3 que a gente fala sempre, consideração positiva e incondicional, congruência e compreensão empática, e a relação entre o grupo e esse novo modelo de funcionamento, uma comunicação assertiva e resolutiva pautada na tendência atualizante. Eu queria chamar a atenção nesse slide aqui, quando eu estava fazendo esse slide, vocês estão vendo que ele está cheio de cor aqui. Essas cores, elas não estão aqui por acaso. A ideia das cores foi fazer as relações entre o que está nas cores com o que está escrito. Então, acho que vai facilitar um pouco o processo de aprendizagem, né, quando a gente estiver estudando. Então, as experiências organísmicas, elas estão baseadas a partir aí de uma comunicação assertiva e resolutiva, por isso que está aqui o verde, e essa tendência atualizante, ela se completa a partir das atitudes terapêuticas. Por isso que eu coloquei essas cores aqui desse jeito. Foi uma coisa meio da minha cabeça assim, mas eu não sei, particularmente eu achei que ficou mais fácil na hora de estudar e espero que contribua com o estudo de vocês. Por isso que eu quis pôr essas cores aqui, desse jeitinho. Acho que vai dar uma ajudada na visualização depois, quando vocês estiverem trabalhando os estudos. Bom, para a gente continuar aqui, há dúvidas, questionamentos, desculpa, fui passando rápido, mas tem alguma dúvida, algum questionamento, talvez? Já estamos avançando bem aqui no texto, aí de repente é uma hora boa para a gente conversar um pouquinho, ou está tranquilo por enquanto? Tranquilo? Fechou? Então vamos lá, bora, vamos que vamos. Porque eu ainda quero ver se a gente consegue ver pelo menos umas 2 ou 3 frases que estão um show nesse texto. Bom, as atitudes então nas relações de trabalho, elas vão modificar o indivíduo com um jeito de ser. Aqui também foi uma brincadeira minha, não tem escrito um jeito de ser no texto, mas um jeito de ser eu quis falar na constituição da personalidade do indivíduo e relacionei isso com aquela obra bonita do Rogers, né, aquele livro Um Jeito de Ser. Então, por isso que eu coloquei as atitudes com um jeito de ser, já fazendo uma alusão ao livro publicado, né, a ideia aqui foi uma brincadeira também. Nossa maior tarefa é sermos nós mesmos. E essas relações entre indivíduos, no caso aqui a gente está estudando relações entre gestores, vão ser base para a comunicação. Essa base da comunicação é que vai fazer a gestão centrada no grupo. E aí a gente vai ver aqui, né, eu vou pegar algumas falas de crescimento, né, que estão lá no texto, né, mas os integrantes do Espaço Viver Psicologia, eles são responsáveis por estarem atentos ao próprio crescimento e ao crescimento do local. Olha só que bonito essas frases e ilustrações aqui de crescimento que estão no texto a partir da página 47. Então, vamos lá. Quem tiver contexto aí e quiser acompanhar, elas estão todas em itálico e destacadas dentro do texto, tá? Olha que bonito isso aqui. Todas as pessoas estão conectadas umas às outras, muito atentas ao outro para promover crescimento e muito atentas a si mesmo para estar em crescimento. Juntas, conseguimos formar um grupo de fato, que se sente fazendo parte do trabalho esse que, por gerar crescimento constante e estar sempre girando em torno da autenticidade de cada um, dá orgulho de participar e por ser um pedaço disso tudo que se torna um só. Olha só como que essa profissional ela está alegre, né, em fazer parte desse movimento, em fazer parte desse grupo, e ela se sente diretamente responsável pela gestão desse processo. Olha essa outra aqui, por exemplo. Pude enxergar o quanto eu estava longe de mim, o quanto eu não existia. Fui percebendo que para algumas pessoas parecia ser muito fácil, mas para outras era como se elas sentissem o mesmo que eu. E então fui compartilhando isso com elas. E fui percebendo que quanto mais eu me entregava para as relações, mais era aceita e mais eu queria viver aquilo. Então ela vai um sentimento em relação ao grupo, no caso aqui o grupo de trabalho, mas que funcionou como um grupo terapêutico também, de certa forma, não dá para negar essa função, né? E aí isso proporcionou um crescimento para ela, né? E tem várias outras aqui que estão maravilhosas, né? Olha só essa aqui. Sinto que todos estão no mesmo fluxo, cada um no seu processo. Isso me deixa mais entusiasmada para ensaiar, principalmente me relacionar de uma forma mais congruente, mesmo que isso não esteja sendo fácil assim. No Espaço Viver, posso ensaiar e aprender a ser a pessoa que eu desejo ser.
Não, mas lá tá legal demais, velho. Deu vontade de pegar um avião, ir pro sul e começar a trabalhar lá, não deu? Ainda mais tomando um chocolate quente, né, cara? E comendo um churrasco, olha que beleza. Eu falar com você que eu fiquei tentado. Quase que eu falei, ó, mulher, junta as trouxas, pega as crianças e vão pra lá trabalhar no Viver Psicologia. Mas, Tomar ô um Samuel, Chimarrão. ô Samuel, Oi. é uma coisa assim, chega, eu não sei, chega a ser tão simples, tão óbvio, essa questão, por exemplo, que eles falam de que se todo mundo trabalhar pelo bem do grupo, todo mundo vai crescer. Ué, não é uma coisa assim, óbvia, Então, sim, né? mas eu Mas tenho umas por que é críticas tão aqui difícil também. para a gente, né? Por que é tão difícil? Então, se pelo jeito eles estão colhendo o fruto desse trabalho que é uma coisa linda mesmo, que é todo mundo, né? Imagina, igual eu adoro uma palavra de Jesus que ele fala o seguinte: um reino dividido ele não vence. Exatamente. Então, se nós somos um grupo igual na sala de aula, e se a gente, cada um puxar para um lado, a gente não é a coisa mais simples do mundo. Agora, eles estão todo mundo ali querendo que todo mundo cresça, né? Mas olha só que bacana. Aí tem umas críticas também, né? Por exemplo, quando eles falam essa questão do grupo, né? Quando a gente pensa numa empresa que não é uma empresa que a gente está pensando em todos como donos, porque a impressão que eu tive realmente foi eles todos donos desse local, eles meio que cooperados. Tem um sentimento meio diferente em alguns locais. Tem algumas pessoas que falam, não, eu estou aqui só vendendo minha força de trabalho e pronto, o que der aqui não vai dar para mim. É um pensamento que eu acho complicado, mas tem gente que pensa assim. Então a gente não pode negar esse tipo de pensamento. E por que esse tipo de pensamento? Que eu acho que aí que eu acho que é o ponto que a gente também tem que bater e discutir. Geralmente, quando a gente é educado, desde pequeno, a gente é educado para competição. O tempo inteiro a gente é educado para ser melhor do que o outro, ser mais bonito que o outro, ter mais coisa que o outro. E raras são as vezes que nós somos educados para cooperação, que é toda a diferença. Quando a gente pensa nessa educação para cooperação, aí eu estou falando literalmente da Maria Montessori mesmo, né? Acho que o pessoal da pedagogia aí, né? Acho não, tenho certeza, o pessoal da pedagogia conhece muito bem, né, o trabalho da Maria Montessori, e ela fala muito sobre isso, da questão de uma educação para cooperação. Eu acho que o dia que a gente começar a sacar isso e começar a colocar isso em prática, a gente vai ter mais espaços como Viver Psicologia. Né? Não estou nem falando porque né, tudo indica que eles são donos desse local, nem é por isso, mas é porque eu acho que eles se mobilizam pelo local e o local, de certa forma, se mobiliza por eles também. O que a gente vê nas relações de trabalho hoje é cada um defendendo o seu por si e saindo na porrada com o outro, se puder, né? Cada um quer ter o próprio lucro ou quer ter o próprio benefício de qualquer jeito e se destacar, inclusive longe dos demais, o que é muito ruim e o que gera um clima organizacional péssimo, gera assim uma empresa esfarelada, porque aí determinada área se sobrepõe às outras e aí as outras tendem a ser reintegradas ou então até acabar em detrimento de uma. Né? Uma pessoa só leva todos os créditos para tudo e a equipe inteira geralmente não leva nada. Então, assim, são as relações modernas. E aqui eles associaram uma gestão centrada no grupo, que foi um grupo, né, quase que terapêutico dentro do trabalho. Por isso que eu achei esse texto tão bonito, eu não queria deixar de dar ele de jeito nenhum para vocês. Ele é muito diferente de tudo que a gente vê. Não é? Nossa, você tá com a razão. Esse não podia faltar, cara, não podia. Por isso que eu insisti, não tira organizacional não, que ele é bonito, ele é legal. Então, é porque é muito diferente, cara. Quando a gente pensa nele, ele pega a psicologia dos grupos e a aplica de tal forma, mas especificamente nem é uma psicologia dos grupos do Kurt Lewin ou do Moreno ou do que for. É uma psicologia dos grupos bem voltada para o grupo não diretivo centrado. Aí eu acho muito bonito, porque a disciplina também é descentrada, então, de certa forma, achei bacana colocar. Bom, já estamos com menos de 10 minutos. Deixa eu já passar para essas considerações. Eu podia falar todas as falas, que todas elas estão riquíssimas. Quando vocês estiverem fazendo a leitura do texto, por favor, dá uma parada, pega frase por frase, porque assim tem muito material bonito para a gente analisar. Então dá uma
dá uma paradinha nessa leitura, dá uma atenção maior nessas frases, porque elas valem mega demais a pena. Bom, para fechar então o texto, né? Os postulados da organização na atualidade, eles estão todos pautados para produtividade. As meninas aqui do Espaço Viver Psicologia não esqueceram disso, só que elas agregaram essa produtividade, uma produtividade também pessoal delas, não só da empresa. Então aqui a gente está vendo um duplo ganho, um ganho pessoal como indivíduo e um ganho profissional do espaço expandindo e da carreira delas como profissionais também expandindo junto. Porque provavelmente todos aqui trabalham também em locais individuais, em terapia individual. Então, assim, eles estão fazendo o nome deles dentro de um espaço que está crescendo e o espaço está crescendo a partir do nome deles crescendo. Então, é uma gestão que está muito legal. Adequação às necessidades dos indivíduos ao trabalho. Aí eu estou entendendo aqui que cada um vai organizar da melhor maneira sua gestão de tempo e sua dedicação para o espaço. E a partir disso, né, pelo que foi colocado, eles têm um prazer nesse trabalho porque eles se colocam de maneira, né, integral na disponibilidade deles. E o crescimento como alvo, o crescimento aí de todos, tanto das profissionais quanto da organização que a gente está vendo aqui. Muito lindo esse texto, muito bacana. Eu estava doido para trabalhar ele com vocês, porque eu acho que ele, assim, ele é um que é muito diferente do que a gente está acostumado a ler. Né? Eu dei a organizacional semestre passado, não era o tipo do texto que a gente vê comumente, né? A gente vê muito falando da questão do clima organizacional, das doenças laborais, e esse aqui a gente está vendo uma gestão centrada no grupo. Então, assim, foi muito válido, né, trabalhar isso. Mas eu queria abrir agora esses minutinhos finais para dúvidas, questionamentos, para a gente poder se organizar melhor. O que vocês acham aí? Deixa eu até parar de compartilhar essa tela para a gente se ver melhor. Ok? Tamo aí. Agora tá todo mundo aí na turma. Agora tá legal. A Rose mandou aqui, deixa eu já aproveitar enviando enquanto vocês fazem a pergunta, deixa eu mandar para a Rose. Deixa eu pegar aqui. Rose, já vou mandar agora, viu? Dúvidas, questionamentos, bora, bora. Deixa eu pegar aqui. Dúvidas, questionamentos, Heineken. Nada, né? Heineken. Estou conseguindo pensar nisso. Ora. Oi? Estou conseguindo pensar só nisso. Em que, querida? Descanso, tá pregada? Aqui, você tem um negócio, né? Você tem uma escola de idiomas aí, né? Provavelmente você deve ter muito para falar sobre gestão, né? Você tem uma experiência prática, né, organizacional aí que você trabalha diretamente com isso, né? Não dá para negar que você tem um trabalho direto também nessa gestão, que não é muito fácil, né? Não sei como é que funciona, se você está sozinha na gestão ou você tem outra pessoa, não sei, ou um grupo que faz essa gestão contigo. Como é que é? Só para tentar dar uma enriquecida aqui no debate. Tá, a gente, antes, porque eu tinha uma outra sócia, então a gente dividia a administração. Perfeito. Eu não recomendo que ninguém faça, porque de você fazer isso, a menos que você tenha, por exemplo, uma expectativa de trabalhar num grupo assim mesmo, né? Numa organização centrada na pessoa e que você tem um grupo assim, onde o entendimento de todo mundo é aquele de trabalhar em grupo. Tem uma consonância. Né? No caso, então, você viveu o oposto disso, né? O oposto, porque eu sempre fiz a parte financeira, essas coisas assim de contabilidade, parte financeira e tal, e a minha sócia teria que ficar com a parte administrativa no sentido de propaganda, marketing,
administração ali no dia a dia e tal. Mas é muito complicado, porque no fim, só uma pessoa que acaba assumindo a responsabilidade realmente. E aí a Porque existe tendência toda é uma questão, sobrecarregar. assim, de uma... Daquela, né, assim, de você ter... De quem tem mais... Eu acho que de quem tem mais experiência mesmo e acaba ocupando, de uma certa forma, o espaço do outro. É bem complicado. E também sobrecarrega, né? Uma das partes, né? Alô? Acho que travou. Travou, caiu. Ah, não, voltou, voltou. Tá aí, tô te vendo. Então, e aí, assim, aí depois, a partir de um certo tempo, né, eu mudei de sócia, então a gente dividiu de uma forma mais bacana, assim. Então, uma é administradora da franquia realmente, e a outra toma toda a conta do pedagógico. Pois é. Mas assim. Então, aí tem um equilíbrio no negócio. Então vocês estão conseguindo ter uma relação mais saudável, digamos assim. Sim, porque ambas trabalham, lógico que ambas fazem todas as coisas, porque a gente é dono, então a gente é obrigado a fazer. Por Né? isso que eu tive essa ideia também que o pessoal lá era então, dono também. Então, a responsabilidade, ela é centrada numa pessoa. Então, toda a responsabilidade administrativa, tudo que precisa, que as pessoas precisam saber, decidir e tal, eu sento com ela, mas a decisão, É quem sua. passa a decisão para o grupo sou eu. Sim. E o pedagógico é a mesma coisa, a gente senta, discute, conversa, vê o que vai ser implementado, essa questão mesmo do híbrido agora, né, que os alunos vão poder optar se eles querem fazer curso, né, online ou se querem fazer o presencial. Então, assim, a gente discute isso, mas a decisão, a implementação, a decisão, a conversa com os professores, tudo isso é ela que gerencia. Então, muito bom, assim, cara. ficou bem mais tranquilo. E assim, de certa forma, a gente pode pensar numa gestão compartilhada, agora né? A gente vai ser bem sucedido, assim, que a gente vai... Não em grupo, mas em dupla. Gestão em dupla compartilhada, então, né? Ai, que bom, cara. Quadrilha, né? Quadrilha de 2. Eu estou imaginando que deve estar sendo muito mais prazeroso para você trabalhar dessa forma. Tô imaginando, né? Muito mais. Muito mais. Você vê, né, cara? Que bacana. Quando você tem um entendimento, igual ela é da área da pedagogia, então, assim, ela entende do assunto, né? E a gente consegue falar, assim, abertamente uma com a outra,